Vamos continuar aqui a mentira do professor Ferreira. É um mentiroso, cara, mentiroso. É só, vamos continuar aqui sobre Virgem Maria, né? Apocalipse 12 deixa bem claro. Quem irá perseguir irá degrinir a Virgem Maria, os filhos da serpente, né? Vamos aqui. Pela igreja oficial na época, serviram de base para o crescimento da devoção mariana. Murad, 2012, página 17. Bom, então vamos lá. E o que diz o Evangelho Apócrifo de Tiago? Um anjo fala que Ana dará à luz, Tiago 4:1. Isso aqui já Tiago, respondemos no Evangelho outro vídeo, vamos mais pra frente. da Imaculada Conceição de Aqui ele vai Maria. pegar... Aqui agora vamos para a Bíblia. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vamos ver aqui. Eu estou improvisando, não teve escola bíblica dominical, então eu cheguei em casa e falei, vamos improvisar. Aqui, ó. Atende bem para isso. Tu de Jesus Cristo regenesis, o nascimento de Jesus rutus en. Foi assim. Minesteuteis metros autu Marias do Yosef. Atente bem para aí. Presta atenção, ele está lendo aqui em grego, né? Vamos prestar bem atenção à malícia que esse doutor usa para confirmar que Maria não foi virgem. Igual, o mesmo pensamento do Tiago Dutra, esses caras aí, né? Minesteuomai é o verbo utilizado para desposar. Então, Maria estando desposada de José. Desposada significa noiva, que já significava esposa. Minesteuomai significa esposa. Isso significa dizer que Maria não tinha voto de castidade. Maria queria casar e Presta atenção, católico. namorar, fazer o sapé caiaiá. Isso é verdade. Não, isso aqui não é nada demais. Sapé caiaiá. Olha só, para o protestante, Maria já estava casada e com vontade de sapeca iaiá. Ou linguajar, o respeito que ele pronuncia com a Virgem Maria. Vamos degustar esse caramelo e desmentir esse mentiroso. Mateus 1:18. Eis como nasceu Jesus, Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada, ó, como José, desposada, antes de acobertar, ó, prometida, casamento, tal, etc. Olha só. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era de bem, não querendo difamar, que você já conhece o texto, tal, etc. Olha só, estudei agora uma fala, os pais da igreja, sobre esse tema. Olha só. Vamos ver aqui. Vamos... esses protestantes, eles... Esse século XXI, certo? Para eles, tudo é sexo. Para eles, não tem castidade. Para eles não tem celibato. Para eles não tem... eles já estão com a cabeça daquele jeito, cara. É só, vamos continuar, daqui a pouco vamos degustar sobre esse caramelo. Olha só. Porque tem muita coisa aqui que eu fiz no estudo, é muita coisa. Iaiá, isso é verdade. Não, isso aqui não é nada demais. Essa peca iaiá, ela estava casada. Ela casada poderia fazer, é pecado se não for casada. Como ela vai fazer essa pecaiá se ela foi desposada pelo próprio Espírito Santo? Como vai dizer Mateus 1:18. Sim, é prometida a São José. Na visão da cabeça desse protestante, Maria, ela só quer saber só de sapecaiaiá. Ou mandar nos comentários para esse pastor aqui, só misericórdia, cara. Toma uma vergonha na sua cara, pastor. Degrinina a Virgem Maria. Por que Apocalipse 12, 5, 6, vocês sabemos já quem vai degrinir, né? Apocalipse 12, 15 e etc. Ela era casada. Um outro detalhe importante é isso aqui, ó.
ela estava casada com José. Mas... Vamos pegar pais da igreja dizendo que Jesus entrou na Maria sem violar. Ó. A crença de que Jesus nasceu de Maria sem violar sua integridade física, ou seja, sem romper o ímen, né? Mantendo a virgem após o parto. É um ensinamento tradicional da patrística, conhecido como virginitas e impartos, virgindade no parto. Olha só, vários pais da igreja, teólogos antigos, defenderam essa ideia, muitas vezes descrevendo o nascimento como um milagre físico, onde o corpo de Maria permaneceu intacto, comprovando a Jesus passando por portas fechadas. Olha só. Aqui para um amigo protestante, Maria poderia saber que iaiá. Oh, pelo amor de Deus, cara. Você não estuda a história da igreja, você diz que é conhecedor de patrística, um gúspio de pai da patrística, você responde, tal, etc. Outros, ao Santo Ambrósio aqui, ó. Visão de Santo Ambrósio, 339 e 397. Ó. Foi um dos primeiros defensores. Ele argumenta que o nascimento milagroso não viola a virgindade de Maria, comparando a um jardim fechado. E fonte, sei lá, da Cantares 4:12, para o amigo protestante, indicando que o nascimento foi sem dor e sem concepção física. Poderia citar Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Efrem, São Gregório de Nissa e etc. Olha só, aqui que é muito interessante. Como os pais da igreja explicam esse conceito? A luz atravessa o vidro. Muitos usam a analogia de que assim como a luz do sol passa através de um jardim de vidro sem quebrar ou manchá-la, Jesus passou pelo corpo de Maria sem violar sua integridade física. Olha só, cara. Porta fechada, sabemos aqui, tanta visão, tanta loucura desse protestante. Olha só, Santo Epifânio, o conceito que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Também fala, século III ao século IV. Ó. Foi um dos primeiros padres da igreja defender firmemente a virgindade de Maria, conceito que afirma que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, do nascimento de Jesus. Ó. O Curso de Latrão já definiu, tal, etc. Olha só. Aqui que é muito interessante. Vamos continuar, né? Estava casada com José. Mas... Prin resinelten autus Euretien gastri ercusa pneumatus. Que grego horrível que vocês lêem, mano. Meu Deus do céu. Prim aqui. Antes sineltei. Antes sineltei autus. Antes de eles se juntarem. Se juntarem aqui, não é se juntarem um para cuidar do outro. É se juntarem sexualmente. É mais um eufemismo para sexo. Mostrando esse prim aqui é importantíssimo. Mostrando que ela Reoretien gastria russa pneumatus radil, que ela achou-se grávida do Espírito Santo antes de se juntarem sexualmente. Não teria lógica esse se juntar aqui se não fosse sexualmente, porque se fosse apenas para cuidar, poderia, estando ela junta... Olha só, ele vai lendo em grego e vai interpretando a sua maneira. Não, aqui ele poderia ter tido intimidade, relação sexual, tal, etc. Mas não está provando nada, porque a Bíblia não fala nada disso. Nem na grega, nem no escrito grego e nem em português. Olha só, a malícia desses protestantes que diz que é doutor em teologia, em filosofia, blá, 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 são todos mentirosos.
Que interessante, né? Dá um pause aqui. Vamos seguindo que vamos com calma, vamos entendendo a visão do protestante, né? Junta com José, antes de terem relação sexual, o Espírito Santo apareceu. Então, esse Prinsinelphen significa, de fato e verdade... Conheceu ou não a conheceu? Você está entrando em contradição, cara. O Mateus 1,18, deixa brincar, ó. Mateus 1,18, ó. Eis como nasceu Jesus. Cristo, Maria, sua mãe, estava desposada, estava prometida, ainda não tinha casado, ainda não tinha tido o, como você diz, o sapeca iaiá. Não, cara. Ela está prometida em casamento. Ó, como José, antes de coabitar, ó, aconteceu que ela foi concebida pela virtude do Espírito Santo. Então, não teve intimidade, não teve, e a intenção também do evangelista aqui também não é falar sobre isso. Esse até aqui que você vai usar é Mateus 1,25, que os protestantes adoram. Se você for pegar, base bíblica cai por terra, cara. Prinsinelphen significa, de fato e verdade, antes de terem relação sexual. Isso já deixa muito claro que eles tiveram relação sexual. Isso está mais claro aqui no versículo 21. O versículo 21, o anjo apareceu, ela achou-se grávida, do versículo 18, com vírgula acima, e o versículo 25 diz assim: Caiuc eginos kenauten reus. Cara, pelo amor de Deus, cara, que... Olha só, então, a profecia de Isaías é uma faixa, Isaías 7,14 diz, eis que Deus vos verá um sinal. Se Maria não é virgem, então Jesus Cristo não é o verbo, cara. Olha só, aqui, ó, eis que Deus vos dará um sinal, Isaías 7,14. Que sinal é esse, ó? Mateus 1,21, ó. Ela dará à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Ó. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem. Você não está entendendo? Ó? Mateus 1,23. Eis que uma virgem que vive. Aí você vê a profecia. Mateus 1,18. Você vê aqui a genealogia aqui, Mateus 1, até o 17, ó. Você pega aqui, ó, do 13, ó. Zerubabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Oza. Oza gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Elisar. Elisar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposa de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que se chama Cristo. Cadê a geração de José e de Maria? Não, ó. Tá aqui, encerra em Cristo. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Cadê os filhos dessa conjunção, desse matrimônio que você está falando aí? Você está mentindo. A Bíblia está falando que ela foi prometida. Você falou que ela já estava casada, que já estava querendo fazer tchaca. Toma vergonha na sua cara, pastor. Que lixo, cara. Que lixo. Misericórdia, com todo respeito, cara. Com todo respeito. Depois você quer ser respeitado, cara. Misericórdia, pô. Misericórdia. 25 diz assim: Caiuc eginos kenauten reus. Reus, ru eteken ruion caecala setor onomautu isso. E não a conheceu reus. Até, eu quero pegar aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Uc eginos kenauten. Eu quero observar aqui dois detalhes. Primeiro, o eginosken é um imperfeito de gnóstico. Gnóstico, que é o eufemismo também para sexo. O que isso significa dizer? Que a tradução correta é e não a conhecia. O eginosken é uma ação continuada no passado, porque é um imperfeito, e não a conhecia até. Esse pensamento seu aí, vamos já dar uma tapada. São Jerônimo já refutou. Mateus 1,25, ó. Olha só. São Jerônimo, um dos tradutores, né, da Vulgata Latina, né? Pai da igreja, doutor, que sabe mais que você, etc, né? Olha só. Mateus 1,25, ó. Ele não achou, ó, ele a não conheceu, até que ela desse à luz um filho. Aqui estão os pontos principais da defesa de São Jerônimo.
sobre esta passagem, sentindo até que, ou antes de que, né? Jerônimo argumenta que na linguagem bíblica, o termo antes de ou até que indica o que aconteceu até um determinado momento, sendo implicado necessariamente que, a contrário, ocorreu depois. O foco é a garantir que Jesus foi concebido sem intervenção humana, Mateus 1,18, Isaías 7,14, Mateus 1,23 em diante, a profecia se concretizou. Se José a conheceu, como o protestante diz, o conhecedor, o doutor, então Jesus não é o verbo. A profecia de Isaías é uma farsa. Como vamos saber como essa profecia é verdadeira? Eis que Deus vos dará um sinal. Que sinal é esse? A virgindade, uma mulher castra, uma mulher toda santa, uma mulher que não se contaminou com sexo, como diz o professor. Mas visão do protestante que ela estava com vontade de... Oh, pelo amor de Deus, cara, que nível, cara. Que nível que você está chegando, professor? Depois que você tomou um couro lá do Diácono Vitor sobre o tema dogma da Virgem Maria, acho que o Satanás está inspirando mais você ainda, cara. Aqui, a cobiatação, implica a relação. Vou dar um pause aqui porque eu acordar meu filho para ir para a escola. Vamos finalizar esse vídeo aqui, daqui a pouco eu continuo esse vídeo. Infelizmente é simples, ó. Todo esse pensamento, essa ideia desse protestante, São Jerônimo já refutou. Esse até que, se você for pegar aqui, ó, em 1 Coríntios 15, só para base bíblica, Escritura 15, 25, ó. Olha só, então, 15, 25, ó. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, ele deixou de reinar depois que colocou seus inimigos debaixo dos seus pés? Não, cara. Isso aqui que o Oliveira usou para negar também, né? Esfarelar o dogma da Virgem Maria, e o André Luiz deu aquele couro, né? Você pega Mateus 28, 20. Olha só. Mateus. Esse até que não implica, cara. Segundo Samuel 6, 23, Milca não teve filho até que, depois de sua morte, ela teve. Olha só, Mateus 28. Ensinando a observar tudo. Vamos escrever, eis que estou convosco. O dia até o fim do mundo. Então o Espírito Santo deixou de estar com nós? Deixou de inspirar a igreja, Mateus 28, 20? Não, cara. Isso não agrega esse pensamento desses protestantes. Você pega em 2 Samuel 6, 23, ó. E Milca, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de que. É isso que São Jerônimo está refutando o herege de Elvídio, mesmo pensamento do professor Ferreirinha. A igreja já refutou esses conceitos, todos esses pensamentos protestantes. Bíblia, Escritura. Eu não preciso entrar em língua hebraica e grega para entender, cara. Nós temos um magistério. Fontes dos pais. Como, por exemplo, aqui, ó, uma nuvem de testemunhos temos aqui, ó, que vai falar sobre a virgindade. Santo Irineu, São Clemente de Alessandria, Santo Hipólito de Roma, São Gregório de Nice, Neo Cesareia, Santo Atanásio, Santo Gregório de Nissa, Santo Efrem, São Zenão. Uma porrada de testemunha. São João Damasceno falando que Maria é virgem. Antes, durante e depois do parto. Ponto final. Quer saber mais? Esses doutores querem saber mais que Santo Agostinho, que São Jerônimo, São Cirilo de Jerusalém e etc, cara. Eu não sei, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.